Hoje nós tivemos o depoimento para a CPI da pandemia do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga é um médico respeitado, tem lá algumas questões, principalmente com relação ao hospital da família dele, mas não vamos entrar nesse assunto porque não é pauta desse vídeo. O depoimento foi um depoimento longo, um depoimento exaustivo e um depoimento que em alguns momentos tentou ser incisivo, mas Queiroga sabonetou em algumas respostas, o que é normal e já era esperado. Foi um depoimento bem diferente do depoimento de Nelson Teich e também do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. E a postura da CPI também foi uma postura diferente. Eu não sei o quanto vocês estão acostumados com as comissões parlamentares de inquérito, o quanto vocês acompanham, mas é muito normal você ter uma adaptação ou uma adaptabilidade por parte dos integrantes a depender de quem está lá prestando os seus esclarecimentos. E Renan Calheiros, diferentemente do que havia sido em dias anteriores, foi muito mais incisivo no Marcelo Queiroga. Óbvio, Marcelo Queiroga faz parte do governo e o que ele dissesse poderia prejudicá-lo e prejudicar também Bolsonaro. Queiroga estava lá para proteger Bolsonaro, diferentemente de Mandetta, que estava lá para acusar Bolsonaro, e de Teich, que não estava nem para defender nem para acusar, mas sim para se proteger. Então foi um clima mais hostil por parte dos opositores, principalmente por parte de Renan Calheiros, que fez ali o seu papel. Ele queria extrair as respostas e ele, como relator, precisaria extraí-las, então tentava pressionar ao máximo Marcelo Queiroga para ele poder dar as respostas. Ficou nítido, ficou claro que Queiroga estava treinado para responder, já tinha algumas falas prontas, já estava com um script pronto na sua cabeça. Mas levanta aí uma luz amarela para o governo Bolsonaro com o depoimento do Eduardo Pazuello, general. Pazuello está sendo treinado e se encontrou, olha só, se encontrou com o Onyx Lorenzoni hoje. Ele falou o seguinte, não posso ir à CPI porque eu estou de quarentena, mas se encontrou com o atual ministro Onyx Lorenzoni. Não faz muito sentido isso, não é verdade? Então começa a cair um pouco por terra essa desculpa do Pazuello, que todo mundo sabe que o Pazuello só quer mais tempo. E ele talvez vai precisar de uma eternidade, porque as informações que começam a surgir é que Pazuello não está indo bem no treinamento proposto pelo Planalto. Agora, Pazuello e treinamento, suor, não são coisas que combinam e a gente já sabe muito bem. Pazuello dura ali em torno de 20 minutos, fica irritado, se levanta, não aguenta a provocação e ele vai ter muita provocação por parte de Renan Calheiros e por todos os opositores, pelo que nós vimos hoje com Marcelo Queiroga. O governo já começa a cogitar a hipótese de abandonar o Eduardo Pazuello, inclusive sugere que ele vá com a sua farda. Eu não sei para que isso, uma tentativa de intimidar? Não vai dar certo, a gente sabe disso. Pazuello ele ainda é general, então vamos ver como ele vai estar vestido para qual será o traje de Pazuello para a CPI. Dependendo do traje, ele vai ser traje de presidiário se ele demorar muito com o depoimento, porque ele tem vários inquéritos nas costas. Mas voltando, vamos falar do Marcelo Queiroga. Queiroga estava muito bem treinado e ele conseguiu escapar de várias perguntas, principalmente a respeito da cloroquina. Isso é um ponto importante, pessoal, pelo seguinte, a cloroquina, vamos lá, vamos estabelecer algumas coisas. A CPI, ela foi criada para avaliar não corrupção. Isso é muito importante, mas muito importante. Não é para avaliar corrupção, desvio de verba, essas coisas. É para avaliar a conduta do presidente da República. Se Bolsonaro agiu para implementar a imunidade de rebanho. Que é a imunidade de rebanho ou imunidade natural? As pessoas, de modo natural, contrairiam o vírus, e isso pouparia recursos, esforços, questões políticas, o mercado poderia ficar aberto, comércio aberto, todas essas coisas. Então, de modo natural, as pessoas iriam se contaminar e assim nós teríamos uma imunidade de rebanho, porque em torno de 5% das pessoas que pegam o vírus apenas morreriam. Mas é uma estatística muito séria, que o Bolsonaro aparentemente defendia, porque tem um efeito colateral enorme, nós já temos mais de 400 mil mortos. E o vírus poderia mudar. Então, a imunidade de rebanho é uma idiotice que é promovida por Bolsonaro. Então, nós estamos avaliando isso pela CPI. Se houve uma tentativa de imunização de rebanho, se houve promoção e utilização de dinheiro público para propagar um medicamento que não tem eficácia. E toda hora que era perguntado sobre cloroquina, Marcelo Queiroga mostrava ali um incômodo muito grande. Ele não respondia, ele sabonetava, ele escapava, ele jogava para terceiros, mas ele não respondia de modo direto se ele era a favor ou contra a cloroquina, porque é claro isso. Se ele falasse que ele era a favor da cloroquina, ele está sendo favorável ao medicamento que não tem eficácia comprovada. Não tem.
E o pior, ele estaria assumindo que o Bolsonaro faz uso de um medicamento sem eficácia comprovada como política pública de saúde. E ele sabe que é justamente esse ponto que a CPI está tentando pegá-lo. Tá? Foi perguntado sobre imunidade de rebanho, ele também deu uma desconversada. Houve apenas uma manifestação pública que o Marcelo Queiroga esteve presente quando o Bolsonaro falou de cloroquina, não falou especificamente da cloroquina. E o Queiroga também estava muito bem treinado para não falar da cloroquina, ele sempre usava sinônimos, fármacos, medicamentos, para evitar qualquer tipo de dessabor. Porque a CPI sabe que Bolsonaro, ou os governistas sabem que Bolsonaro está fazendo um cerco, está tomando um cerco ali por parte da CPI. No mais, não tem muito a ser dito, apenas que havia sim um ponto importante dos dois depoimentos antes do Marcelo Queiroga, que foi dito que Bolsonaro ele possuía um gabinete auxiliar, podemos colocar assim, no Ministério da Saúde, no qual ele se aconselhava, possivelmente Osmar Terra era essa pessoa que aconselhava Bolsonaro ou que ainda aconselha Bolsonaro. Foi perguntado a Queiroga a respeito disso, Queiroga desconversou, mas ficou muito claro que há sim um gabinete paralelo que passa as informações para Bolsonaro, que o orienta na parte da pandemia. E isso é muito sério, porque mostra que o Ministério da Saúde não tem autonomia alguma, por mais que Marcelo Queiroga falasse a todo momento durante a pandemia, durante a CPI, que ele tinha e tem autonomia. Mas o Bolsonaro ele é soberano para fazer o que ele quiser e ele está sendo aconselhado por terceiros a tomar as suas decisões. No mais, os governistas ainda se mostraram muito fracos, eles não têm boa argumentação. Houve ali uma troca de gentilezas por parte do senador Ciro Nogueira com o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Um jogava a bola para o outro cortar, mas nada muito contundente. O que ficou claro é que o Marcelo Queiroga estava absurdamente desconfortável ali na posição de depoente, principalmente na parte da cloroquina. Ele não se manifestava toda hora e, como eu falei, ele era bastante evasivo. Um ponto baixo dessas sessões da CPI tem sido os senadores Eduardo Girão e o senador Luiz Carlos Reis. Luiz Carlos Reis é um senador simplesmente patético, fica falando lá de Rancho Queimado, uma cidade que tem menos de 3 mil habitantes, como exemplo para combate à pandemia. Ele fala um monte de groselha, um monte de besteira, gosta de ficar receitando aparentemente medicamentos. Então, se ele gosta tanto sem eficácia, ele deveria tomar aí uns antipsicóticos, no caso, Seroquel, essas coisas aí, porque ele está tendo nitidamente alucinações com as coisas que ele fala. Porque fala cientistas, que cientista? Que cientista que está defendendo o uso de cloroquina? Igual o senador Eduardo Girão, fica falando que há uma divisão, a ciência está dividida. A ciência está dividida nada, que bobagem é essa? Divisão de ciência? O que é a divisão da ciência? Divisão da ciência é você ter um trabalho publicado em revista científica mostrando o seguinte: olha, nós tivemos esse resultado A. E aí você tem um outro artigo que mostra, olha, eu fiz a mesma coisa e deu um resultado B. Aí você tem a divergência. Não dá o achismo, não, porque o fulano de tal disse isso, o outro falou aquilo, médicos, especialistas, um monte de bobagem. E eu gostaria de destacar aqui, para finalizar o vídeo, o senador Alessandro Vieira. Alessandro Vieira, do Cidadania, juntamente com o senador Jorge Cajuru, protocolou junto ao STF um pedido que essa CPI fosse aberta. E o senador Alessandro Vieira, ele tem tido muito destaque, mas muito destaque mesmo. Ele é policial e ele sabe como conduzir uma argumentação, parece de fato um interrogatório. E ele é muito direto, ele é muito preciso, é ele que está montando essa bala de prata sobre a autonomia de médicos e a diferença com política pública. Então assim, o médico ele tem na sua autonomia individual poder para receitar a cloroquina. Mas o governo, enquanto Estado, política pública, não pode recomendar a cloroquina. Ele está fazendo essa divisão e ele falou assim, olha, eu fiz um estudo, a gente entrou no PubMed, que é uma base de dados de trabalhos científicos da área da saúde. E eu fiz, tem sim do mundo inteiro, tem trabalhos do mundo inteiro. Então eu fiz um levantamento, nós temos 90 estudos que falam que a cloroquina não tem eficácia. 90 estudos. Eles insistem nisso, eles vão continuar insistindo na cloroquina, porque se desistirem disso, vai ficar comprovado que Bolsonaro, mais ainda, agiu de modo doloso ao receitar um medicamento que não tem eficácia comprovada. E isso seria extremamente danoso para o presidente da República e a sua condenação. Mas, de um modo geral, era claro que o atual ministro da Saúde seria bastante evasivo.
não é uma surpresa isso, já era esperado. E agora vamos ver como se sairá Eduardo Pazuello, porque Renan foi muito, mas muito desgastante no começo, ali nas suas perguntas. Vamos ver o que irá acontecer. Uma outra nota que ninguém mais está aguentando o senador Luiz Carlos Reins, nem mesmo o Omar Aziz, o presidente da CPI, que é do PSD. Mas enfim, se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, deixe as suas percepções, também são muito importantes. Mas Queiroga foi lá para defender o Bolsonaro, para aliviar a barra do presidente, mas não conseguiu tanto assim não.